Olá, crianças, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes, de História, e nós vamos trabalhar na nossa primeira aula sobre Brasil, a África de todos e a influência negra aqui no país. Tá? As páginas de apoio para vocês nessa primeira aula vai de 24 até a página 30. Tá? Então, vamos lá, vamos conhecer a história mais do continente africano, da importância dos negros lá na África. Vamos falar também da triste escravidão que tivemos aqui no país, tá? A mão de obra negra que foi utilizada aqui e qual a influência, o legado deixado pelos negros aqui no Brasil. Vamos lá, para a gente iniciar, vamos falar de que África é essa. E aí no texto de vocês está dizendo, localizada do outro lado do Oceano Atlântico, o continente africano possui vários países, assim como o nosso que fica do lado de cá do Oceano Atlântico, é o nosso continente americano, composto por vários países. Nós vivemos na América do Sul, né? Tem Colômbia, Equador, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países. E a África fica lá do outro lado do Oceano Atlântico, com diversos países também, tá? E desses países africanos vieram os negros escravizados. Vieram através do comércio de escravos para o Brasil, tá? E aí a gente pode observar nesse mapa de vocês aí que eu tenho aí o continente africano, de onde saem os principais navios trazendo os negros para cá, para o Brasil, né? E aqui no Brasil, eles são recebidos em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, que são os principais portos para receber os escravos, os negros escravizados africanos, tá? Então, e aí as povoações que vieram da África são aí, tenho aí os bantus, os sudaneses, tá? E aí nós mostramos a linha do comércio de escravos, tá? Essas em vermelhos aí, as linhas vermelhas, são as rotas de comércio dos escravos, dos navios vindo para cá, tá? Para que vieram? Eles vieram para trabalhar no Brasil e substituir a mão de obra indígena. Lembra? Os indígenas trabalhavam para os senhores da terra, trabalhavam para a igreja, mas eles não ficavam aprisionados. Tá? Todas as vezes que fizeram o índio de prisioneiro, ele resistiu, ele lutou, ele fugiu. Então, isso aconteceu muito e o índio era considerado como preguiçoso. O índio não queria trabalhar. Então, essa era a visão dos brancos que chegaram aqui no Brasil e queriam colocar o índio para trabalhar, tá? E que trabalho eles vieram fazer para cá? Os negros. Eles vieram trabalhar nas diversas lavouras de cana-de-açúcar, tá? Vieram, aí a gente pode observar na imagem, estão trabalhando na moenda, que vamos ver mais lá para frente, essa moenda, ela fica num lugar chamado engenho, que é praticamente uma fazenda, tá? Para serviços de um senhor da terra, para serviços aí do branco, tá? Moendo a cana-de-açúcar, tá? Então, eles vieram para cá para trabalhar no Brasil e substituir a mão de obra indígena, já que os índios estavam se revoltando, eram considerados preguiçosos, tá? E como vieram? Nós podemos observar aí na imagem que eles vieram em navios. E o nome desse navio é o navio negreiro, tá? É negreiro ou navio tumbeiro, tá? E esses navios traziam os negros acorrentados, amarrados e amontoados em condições péssimas. Nessa imagem a gente pode perceber como eram vários negros amontoados, tá? Na lateral do navio, na parte de baixo do navio também tinha. Então, nós podemos perceber que a situação do negro era muito difícil nessa viagem. Desde já
sendo escravizado, né, na sua própria terra, lá na África, sendo trazidos para o Brasil e aqui vendidos como mão de obra para trabalho forçado como os escravos. Em péssimas condições eles vinham, tá? A gente pode perceber que os navios não tinham condições de higiene, tá? Os negros ficavam alojados mesmo em, em galpões, em partes do navio, lá amontoados em péssimas condições. Muitos chegavam aqui mortos, tá? Muitos eram jogados ao mar durante a viagem, ou porque estavam doentes, ou porque morriam mesmo no navio, tá? Nem todos os escravos chegavam vivos ao Brasil, tá bom? Então, eles vinham através de navios tumbeiros ou navio negreiro, como é mais conhecido aqui o nome desses navios. E, chegando aqui, a gente vai falar um pouco da formação do povo brasileiro, que hoje nós conhecemos é uma formação de mistura de raças, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram indígenas. Logo depois, trouxeram os negros escravizados. Cada uma dessas raças, branca, indígena e negra, foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. E essa mistura não parou por aí. Ainda vieram outros povos para cá. Vieram japoneses, holandeses, vieram chineses, alemães, tá? Judeus. Então, o povo brasileiro é um povo rico, um povo miscigenado, um povo de mistura de raças. Tá? Então, miscigenação é a mistura de raças que formam o povo brasileiro. Tanto branco, que chegaram aqui para colonizar, tanto os indígenas que aqui habitavam, né? Os nativos daqui, e tanto os negros, que infelizmente vieram escravizados para cá, tá? Então, o povo brasileiro é um povo miscigenado, é um povo de mistura de raça, tá? E quando eu falo lá embaixo que não para por aí, é porque vieram ainda mais, tá? Outros povos. Analisando a questão, o Brasil é formado por diferentes povos, com costumes, crenças e valores diferentes. Cabe a nós respeitarmos cada uma delas. Então, como podemos perceber essas diferenças? Como a gente pode perceber a diferença dos povos, da mistura dos povos aqui no Brasil, aqui em Belém? Como é que a gente pode perceber essa diferença? Lembrando, o povo brasileiro é um povo miscigenado, é um povo de mistura de raças, formado por uma mistura de raças, branca, negra, indígena, vários outros povos que vieram para cá. E ainda vão chegando mais, né? Então, como podemos perceber essas diferenças? E aí eu vou citar para vocês o Círio de Nazaré, uma manifestação religiosa que nós temos aqui, que também cita no livro de estudos amazônicos, lá do sexto ano, quando nós falamos sobre a formação do povo brasileiro. Mas aí, o Círio de Nazaré, ele reúne várias pessoas. E essas pessoas são iguais? Não. As pessoas não são iguais. As pessoas vieram só de um local? Não. As pessoas vieram de locais diferentes. Então, nós podemos perceber cada diferença em cada pessoa, a história que a gente pode olhar na pessoa, o modo de se vestir, o modo de falar, o sotaque de falar da pessoa. E a gente percebe, essa pessoa ela não é daqui. Então, o Sírio é uma representação da diversidade brasileira, do povo brasileiro. O povo brasileiro formado por várias raças, tá? Outra coisa, no futebol, quando vem um time de fora para cá jogar, geralmente vem os gaúchos, brancos, né, altos, e quando vem gente da Bahia, gente mais um pouquinho morena, então cabe a cada característica de vários lugares, né? Daqui
para lá acontece a mesma coisa. Eles percebem no sotaque ou algum detalhe nosso, no jeito de vestir, no jeito de falar, nas músicas que nós ouvimos. Então, nós percebemos a formação do povo brasileiro, tá? É assim que a gente percebe as diferenças, é assim que a gente aprende a respeitar e a gostar, tá bom? Influência negra no Brasil. Eu tenho aí um esquema, né? Aqui na, no gráfico, eu tenho a crescente quantidade de engenhos. E aí, em amarelo, eu tenho os anos de quantos engenhos foram criados. Mas, professor, o que são os engenhos? Os engenhos são fazendas, são grandes extensões de terras que é de um senhor da terra, um senhor da cana-de-açúcar, né? Um fazendeiro, e ali eles produziam açúcar, tá? E qual era a mão de obra que eles utilizavam? Quem trabalhava na cana-de-açúcar, colhendo a cana-de-açúcar, moendo a cana-de-açúcar, eram os negros. Tá? E aí no texto diz: os portugueses produziam açúcar no Brasil e usavam a mão de obra escrava. Os negros trabalhavam nos engenhos. E aí a gente pode perceber aqui, ó, no primeiro quadradinho amarelo, ainda é baixo a quantidade de engenhos. Em 1570, eu tenho quase 100 engenhos. 1580 já cresce, já passa um pouquinho de 100, tá? 1610 eu tenho quase 400 engenhos. Olha aí a diferença em 30 anos, desde 1580 até 1610, nesse terceiro quadradinho amarelo aí, tá? E eu tenho mais uma coluna amarela, que é a mais alta. Eu tenho aí quase 700 número de engenhos criados aqui no Brasil, tá? De 1610, na terceira coluna, até 1710, foram aí praticamente 100 anos, e o número elevou muito a quantidade de engenhos, tá? Então, para que serviam os engenhos? Eram as grandes fazendas utilizadas pelos senhores de engenho para produzir o açúcar, principal produto brasileiro desse período, tá? E os negros trabalhavam lá moendo, colhendo a cana-de-açúcar, tá? Depois de comprados, os negros eram levados para o engenho, onde iriam morar e trabalhar, tá? E aí a gente tem a representação dessa fazenda, desse grande engenho, tá? E aí eu tenho o canavial lá no canto direito, depois eu tenho a casa grande, que é a casa onde morava o senhor de engenho, tá? Eu tenho já a roça, eu tenho aqui embaixo a senzala, aqui no canto esquerdo, a senzala era o local onde praticamente dormiam apenas os escravos, né? Os negros escravizados, era o dormitório deles. Eu tenho o local onde os negros trabalhavam, que era a moenda, tá? A moenda era uma grande máquina que moía com a força do... Para mover essa moenda era a força do escravo ou de animais. Mas aí também eles utilizavam bastante a força do negro para poder moer a cana-de-açúcar. Aí temos também, que não aparece no desenho, a importante participação da igreja. Tem aí sempre uma capelinha, né, que tem o padre e que serve ao senhor de engenho. Então, para relembrar isso aí, eu tenho aí a Casa Grande, onde mora um homem branco, muitas vezes português, tá? Eu tenho a senzala, que é praticamente o dormitório dos negros, onde os negros ficavam para descansar, a roça e o canavial, onde eles trabalhavam, e a moenda, que era onde eles moíam a cana
dali tiravam algo chamado melaço ou melado, para poder transformar em rapadura, e daí ser mandado lá para Portugal, tá, para ser formado ou fabricado o açúcar. A cultura brasileira é recheada de marcas africanas. Os negros deixaram muitas coisas para a gente. E ainda deixam, os negros fazem parte da nossa sociedade, né? Estamos juntos, somos humanos, somos iguais, sem, sem questionar direitos e deveres, mas nós temos o mesmo direito que eles, o mesmo direito que o japonês, o mesmo direito que o branco, o mesmo direito que o ruivo, tá? E a nossa cultura é diversificada e fica cada vez mais bonita com a presença de todo mundo junto. E aí eu tenho nas danças e festas religiosas, tenho o frevo, tenho a capoeira e o samba, né, que a gente vê isso muito no período do carnaval, as escolas de samba. Então, essas músicas e danças, manifestações religiosas também, têm raízes africanas, tá? Nas comidas, eu tenho aí uma, deixa de um lado eu tenho uma maniçoba já, eu tenho uma feijoada, do outro lado eu tenho um mocotó. Vocês já ouviram falar em mocotó? Acredito que sim, tá? Também eu tenho o legado do negro no vocabulário, na música, no vestuário e muitas outras coisas. Sempre importante. Tudo isso foi deixado para a gente ao longo da vinda do negro para o Brasil, tá? Não só o negro, mas os indígenas também deixaram bastante marcas aqui no Brasil, na nossa cultura, no nosso jeito, tá, de conviver com as outras pessoas. Analisando a questão, as condições da viagem do negro escravizado para o Brasil eram péssimas. Eram vendidos em feiras livres para os senhores de engenho. Então, o que os negros faziam no engenho? E aí, voltando para aquela imagem lá, que tem um desenho do engenho e as várias localidades deles, nós percebemos que eles trabalham principalmente colhendo a cana e levando para a moenda. Lá na moenda, eles vão transformar em melaço para poder ser é, colocado como uma rapadura para ser enviado lá para a Europa. Tá? Então, os negros trabalhavam muito, sofriam muito e as condições deles, tanto na viagem, como nós comentamos, tanto na chegada ao Brasil, nos portos do Brasil, e na acomodação deles, né? Eles moravam na senzala, não tinham condições nenhuma, alguns ficavam acorrentados, presos como punição, outros levavam chicotadas. Então, os negros, eles sofreram bastante, né, durante esse processo de escravidão que teve no Brasil. Obrigado, um bom estudo a todos. Espero que tenham entendido bastante a participação do negro na nossa cultura e a formação do povo brasileiro, uma formação de mistura de raças, vários povos, vários saberes, várias culturas, e isso é importante para a nossa formação. Obrigado, até a próxima aula. Tchau.